então trazer aquilo que precisa para os nossos irmãos nesse dia e também para os nossos irmãos que estão no tratamento nos cadernos, que participam também aí dos pedidos. Jesus então abençoe a todos nós, abençoando mais uma vez a casa, iluminando, protegendo, fortalecendo esses trabalhos. Sejam todos aqui beneficiados e fortalecidos nas suas necessidades. Uma vez pedimos aí que os médicos veterinários nos assistam durante os passes, durante os tratamentos e que levem o conforto a todos que estão aqui. E também aos nossos irmãos desencarnados que participam conosco. Muito obrigado então à Espiritualidade Maior por mais este dia. Pedimos então a permissão para iniciarmos. Vamos aos trabalhos. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos que estão acompanhando a nossa transmissão pela internet. Então, nós não gostaríamos de esquecer de pedir, se houver algum irmãozinho que seja necessário tratamento, que possam deixar os nomes, tanto na nossa transmissão, quanto no nosso canal do Facebook ou YouTube. A gente coloca os nomes para os tratamentos. Então nós vamos, como estão presentes os nossos irmãos menores, né? Então o nosso evangelho ele é um pouco mais curto. Então a gente pede, se alguém de vocês quiser abrir, por favor, o evangelho. Já abriu semana passada, você, né? Alguém quer abrir, por favor? Aqui. Então a Nayara abriu para nós capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e ela abriu no item a instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade. Então, antes da gente falar sobre orgulho e humildade, nós precisamos entender um pouquinho a respeito do que o capítulo em si ele traz, né? O Bem-aventurados os pobres de espírito foi o título extraído de uma passagem do Evangelho de Mateus. Normalmente, né, o Evangelho de Mateus está contido ali o Sermão do Monte, ao qual Jesus deixou um grande legado moral para a humanidade. Ali estão contidas os ensinos nos quais, se seguirmos essa jornada, chegaremos à nossa perfeição relativa, né? Até o ser perfeitos, que o Evangelho também nos traz de maneira didática. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. No sentido usual que nós temos hoje, né, pode ser que haja um certo desconforto com esse título, né, porque se nós falamos, nossa, serão bem-aventurados, serão felizes, serão perfeitos, né, segundo a sua evolução espiritual, os irmãos que forem pobres de espírito, né? O que vocês entendem por pobre de espírito? Às vezes uma pessoa ignorante, às vezes uma pessoa que, nossa, não é legal, né? Como ele é pobre de espírito. Mas o sentido que o Evangelho traz para esse pobre de espírito é outro. É mais ou menos como se pensássemos aquele que é rico em espírito, né? Ele infla o seu espírito, ele se acha grande, ele se acha superior. E aquele que é pobre de espírito, ele é mais contido, né? O sentido de pobre de espírito no Evangelho é o humilde, é o sentido de humildade. Então, bem-aventurados aqueles que são humildes. Então, não é pobre de espírito uma pessoa que pessoa pobre de espírito, né? Que pessoa que não é legal, né? Com atitudes que não são condizentes com um bom caminho, né? Mas não, aqui é aqueles que são humildes. E aí nesse item, os espíritos vão explicar para nós a respeito do orgulho e a humildade. Porque a humildade ela é o oposto, né, do orgulho. A humildade é aquele indivíduo que ele sabe e sente-se assim como os demais, né? Ninguém é melhor do que ninguém, somente uns estão numa posição, quem sabe, privilegiada em determinado aspecto, alguém já é detentor de algum tipo de conhecimento sobre aquela área em específico, mas nada que nos coloque acima de ninguém. Por quê? Porque somos todos, né, filhos do mesmo Pai, filhos de Deus, estamos todos aqui
trilhando a nossa mesma jornada, então não tem porquê nós nos sentirmos mais ou maior que ninguém por alguma situação. Lembrando ainda que as situações que nós estamos submetidos hoje são todas transitórias, né? Então hoje estamos naquela posição, mas amanhã poderemos estar no contrário, né? Hoje estou no poder, amanhã eu posso estar subordinado a esse poder. Hoje estou rico, amanhã eu posso vir numa posição de pobre, ou mesmo nessa mesma encarnação nossa, podemos, através dos reveses que a vida vai nos proporcionando, né? Já aqui mesmo ter essa inversão de posições, né? Então, por quê? Né? Para que se achar superior a alguém, né? Então, o orgulho e a humildade. Então, essa é uma mensagem... Deixa eu ver aqui essa mensagem. É uma mensagem bastante grande, nós não vamos conseguir ler, vamos pegar um trechinho para que a gente consiga comentar. É de Adolfo, bispo de Argel. Então, ele fala para nós: que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, Deus atribui a missão de vir esclarecer-vos. Então ele, como espírito, deu a mensagem, né, que foi codificada, foi trazida nesse contexto do capítulo 7. Então ele está falando que ele, como um espírito que em outro tempo habitou a terra, né, porque ele desencarnou e agora está no plano espiritual, ele vem com a missão de nos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede de podermos ajudar em vosso aprimoramento. Então essas orientações que os Espíritos nos trazem têm como intuito o nosso entendimento e, se compreendermos, quem sabe possamos nos melhorar, nos aprimorar, né? Que o Espírito Santo me esclareça e me ajude a tornar minha palavra compreensível e me dê a graça de colocá-la ao alcance de todos. Então ele pede a inspiração para poder trazer o entendimento para nós de maneira clara, né? Todos vós encarnados, que estáis aflitos e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer essa luz brilhar aos vossos olhos. Então a gente vê a humildade também deles, né, em trazer para nós. Ele coloca com bastante sutileza, pedindo auxílio para poder conseguir cumprir com aquilo que ele se propôs, né? A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós que é nós aqui encarnados, né? Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. E, no entanto, podeis ser caridosos para com o vosso próximo sem humildade? Então, muitas vezes nós confundimos, né, a caridade com assistencialismo, com doação, com algum tipo de auxílio que o dinheiro, que bens materiais podem realizar, né? Então as pessoas vão lá, olha, vamos fazer caridade, né? Mas está filmando, tirando foto, humilhando a pessoa, olha, né? Você deveria me agradecer, né? Então a pessoa se coloca numa posição superior, mesmo que esteja auxiliando aquela pessoa, porque aquela pessoa pode ser que precise do dinheiro, do alimento, do bem ali que está sendo concedido, mas sem a humildade, sem o amor, sem o respeito, sem o carinho, aquilo não é caridade, né? Lembrando que a caridade é amor e ação. Se a gente está dando alguma coisa para alguém e aquilo não está revestido de bondade, de fraternidade, de amor, pode ser qualquer coisa, menos caridade, né? Então é um assistencialismo, é um auxílio ou o nome que a gente achar, mas não é caridade. Não, pois esse sentimento nivela os homens. Então nós não podemos ser caridosos sem humildade, porque a humildade nivela os homens. O que é nivela? Nos coloca todos no mesmo degrau, no mesmo patamar. Nós não estamos todos aqui encarnados no planeta Terra. Nós não estamos todos aqui submetidos a cada um às suas provas, às suas jornadas, às suas dificuldades. Né? Não é um local de provas, expiações, cada um vivenciando suas dores, vivenciando suas alegrias, seus aprendizados. Então por que um é melhor que o outro? Às vezes a minha prova, eu sou um indivíduo rico, né, financeiramente, a minha prova é o que você vai fazer com os bens que eu te confiei, né? Como você vai se sair na bonança, né, trabalhando com esse dinheiro.
às vezes aquele outro indivíduo, ele está vivenciando a prova da pobreza. E como ele vai se sair, né, com a escassez de recursos. Mas não é por isso que eu sou melhor do que aquele que está passando por dificuldades financeiras. Mas eu fiz por merecer tudo que eu tenho. Será? Né? Será que eu já não fui colocado num local onde eu tive possibilidade de ter um estudo melhor, né, de ter condições de me desenvolver financeiramente a mais, e aquele indivíduo não teve isso, porque não estava no planejamento dele esse desenvolvimento financeiro. Mas nós nos colocamos numa posição de eu sou melhor, eu me esforcei mais, eu fiz mais que o outro. Né? Então quando nós deixamos de nos nivelar uns com os outros, nós nos colocamos em uma posição que muitas vezes nós não merecemos estar. E isso é o orgulho, né? Nós nos colocarmos acima daquilo que deveríamos, né? Então aqui. Não, pois esse sentimento nivela os homens, diz-lhes que são irmãos, que devem ajudar entre si e conduzirem-se ao bem. Então, nós somos todos irmãos, né? Qual que é o objetivo das nossas existências, né? Uma vez que nos é ensinado que fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação. Então o nosso objetivo de salvação, de desenvolvimento, de evolução é amar, né? É aprender a amar, é aprender a ser caridoso, é aprender a trabalhar com os recursos que Deus nos concedeu e aqueles que nós criamos, né, desenvolvemos para o nosso bem e para o bem do nosso próximo, certo? Então, a partir disso, ele coloca que somos irmãos. Se somos todos irmãos, apesar de diferenças momentâneas entre nós precisamos, né, aprender a conviver, nós precisamos aprender a interagir, precisamos tratar bem mesmo aqueles que são diferentes de nós, aqueles que estão fazendo coisas que nós não concordamos, né? Porque cada um se encontra numa fase, cada um passando por uma dificuldade, cada um vivenciando as suas provas, o seu entendimento, cada um ainda se encontra mergulhado naquilo que consegue compreender. Então nós temos que respeitar e aceitar, e um dia conseguiremos realmente viver como irmãos, amarmos como irmãos, porque esse é o objetivo principal, né? Mas hoje ainda é difícil amarmos aqueles que nos trazem dificuldade, aqueles que trazem conflitos. Sem humildade, enfeitai-vos de virtudes que não tendes, como se usasseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Olha que forte isso, né? Nós vestimos uma roupagem, né? Nós nos colocamos no lugar onde nós não estamos, nós nos colocamos com virtudes que nós não temos para esconder as nossas deformidades, porque aquilo que realmente nós somos está lá dentro, né? Está no nosso interior. Relembrai sua humildade, aqui, relembrai aquele que vos salva, relembrai sua humildade, que o fez tão grande e o pôs acima de todos os profetas. Então está falando, vede, né? Os Espíritos nos ensinam que como modelo e guia da humanidade, nós temos Jesus, né? Eles falam, vede Jesus, mestre e guia da humanidade, um modelo para cada um de nós. Então ele foi humilde, né? Nasceu em meio à manjedoura, né? Aos animais, na estrebaria. Ele viveu para auxiliar os pobres, foi como profissão ali, ele carpinteiro, né? Construtor, seja lá o termo que queiramos usar, mas ele não viveu no palácio, não viveu com luxo, não viveu utilizando-se da sua posição perante o mundo, né? Vamos dizer, como espírito tão evoluído diante do meio em que ele estava inserido, e ele foi extremamente humilde e caridoso, né? Então ele fala, pega Jesus, Jesus para nós é a referência maior, e olha o jeito que ele se portou enquanto ele esteve aqui na Terra, né? Então nós vamos querer se achar muito melhores que os outros, né? Sendo que Jesus, que era muito melhor que todos, ele não se colocou nessa posição. Ele falou, olha, o meu reino não é deste mundo, né? Minhas glórias, né? Minha posição não é deste mundo. Minha posição é aquela que eu
estarei inserido assim que eu retornar à minha verdadeira morada, e ali, né, Jesus pode e continua manifestando toda a sua grandeza como sendo o governador do nosso planeta, né? Então o orgulho é terrível adversário da humildade. Então é o antagonista, né? É o vilão da humildade, é o nosso orgulho. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que títulos e riquezas são recompensas dadas a seu mérito, né? Um mérito falso, né? Aquele mérito que nós acreditamos, né? E que sua essência é mais pura que a do pobre. Então, por isso que Jesus falava, é mais fácil passar ali pelo buraco da agulha um camelo do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o dinheiro, o poder, né, as facilidades do mundo muitas vezes nos tiram, nos distorcem a realidade, né? E acabamos por vivenciar as coisas da matéria e esquecer das coisas do Espírito. Por isso que ele fala, né? Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, vós que sofreis, vós que estáis doentes, né? E eu aliviarei as suas dores. Por quê? Porque às vezes aquele que está passando pelas dificuldades, eles têm uma maior facilidade em se abrir a buscar a parte espiritual, buscar o conforto, buscar o consolo, que aqueles que estão iludidos pelo dinheiro, pela matéria, pelo poder, pela beleza, ou seja, qual, né, paixão que estimula o nosso espírito, né? Isso às vezes nos tira do caminho correto. Então acho que por aqui nós já temos a base, né, de compreensão. É um capítulo longo, né, esse capítulo 7. Esse item das instruções do Espírito também traz bastante aprendizado para nós, para quem quiser. É o item 11 do capítulo 7. Então, gostaria de deixar em aberto se vocês quiserem fazer algum comentário. Você que abriu, dona Nayara, tem algum ponto? Como é que anda de orgulho aí? Tá feia a coisa? Sim. Para baixar a bola um pouquinho, né? Acho que a gente tem que estar sempre se lembrando, relembrando, né, desses pontos, porque nós vamos nos deixando lembrar por algumas situações que nós nos julgamos mais merecedores, mais competentes, mais aptos, né? E isso, quanto maior for o nosso ego, maior é o nosso tombo, né? Então acho que é um capítulo... E nós não podemos esquecer, né, que os Espíritos também nos ensinam que os grandes entraves do nosso desenvolvimento, da nossa vida, né, é orgulho e egoísmo, né? São os pais de todos os outros defeitos. Então nós estamos aqui, né, ainda presos à matéria, presos às dificuldades, porque ainda é muito vivo em nós o orgulho e egoísmo. Não é porque nós estamos aqui falando disso, né, que não temos. Se não tivéssemos, não estaríamos aqui na Terra. Então é necessário conhecer essa deficiência que nós possuímos e a partir disso cuidar, né? Alimentar pouco esse nosso lado e tentar ir minando, esse é o caminho da evolução, essa é a reforma íntima, né? Sufocar o orgulho e egoísmo que ainda existe em nós e dar vaza para as virtudes serem conquistadas, né? Não somente adornadas por essas falsas percepções, né? Certo, gente? Então nós agradecemos a todos que aqui se encontram no trabalho, agradecemos aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Agora nós vamos passar para os passos, para os cuidados, lembrando sempre dos irmãos que não estão presentes aqui, que eles possam ser visitados pela espiritualidade amiga, possam eles receber o auxílio em seus lares, junto aos tutores, junto aos nossos irmãos menores, né? Que eles possam receber os medicamentos, o abrandamento das dores, das dificuldades que cada um passa. E aqui nós vamos seguindo com os nossos tratamentos presenciais. Então, que Jesus nos abençoe a todos, Nossa Mãe Maria nos envolva, que São Francisco esteja aí no comando das equipes médico-veterinárias. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.
Partindo para o nosso encerramento nessa noite de hoje, junto aos nossos irmãos menores que estão presentes, aqueles que não tiveram a oportunidade de estar presentes junto com seus tutores. Vamos fechar os nossos olhos e levando os nossos pensamentos ao Pai Jesus, em agradecimento sempre essa oportunidade de estarmos aqui. Contemplar toda a equipe espiritual, muita luz, muita proteção, que possa se chegar ao lar de cada um, ao ambiente de cada um, ao local onde cada um vive e permaneça encarnado. E abençoe hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai em Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.